Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma pequena aula aqui de sociologia, falar um pouquinho sobre a ideia de cultura brasileira, né? Alguns pensadores, antropólogos escreveram sobre isso lá no início do século passado e como que eles trabalharam essas questões que até hoje a gente observa que em muitos momentos se aplicam à nossa vida hoje, para a gente entender a composição da estrutura cultural da sociedade brasileira. Então, quando a gente pensa em tentar compreender a sociedade e a cultura brasileira, é inevitável pensar em duas obras clássicas da área de sociologia e antropologia, que são Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire, que é uma obra de 1933, e Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu Raízes do Brasil, de 1936. Tá? E tanto Gilberto Freire quanto Sérgio Buarque de Holanda destacaram questões importantes da composição da nossa maneira como sociedade, né? A maneira como a gente se desenhou, como a gente se formou e por que a gente tem alguns traços que nos identificam como uma cultura específica, que é a nossa cultura brasileira, tá? Em Casagrande e Senzala, o Gilberto Freire tentou compreender essa composição aí nossa de origem escravocrata, essa mistura sempre lá atrás considerada como sendo uma mistura democrática, de democracia racial, que na verdade não se deu, né? Então ele fala o seguinte, que essa situação da dominação colonial à condição autônoma nacional tem aí todo um processo de construção da ideia de quem era considerado mais importante, de quem era considerado menos importante, e essa mistura e miscigenação que nos formou como sociedade, tá? Então essa fusão cultural basicamente a partir das relações sexuais, né? De miscigenação nesse aspecto, né? Que não necessariamente eram democráticas, muito pelo contrário, né? Eram relações de poderio. E o Sérgio Buarque de Holanda vai falar em Raízes do Brasil sobre essa ideia da cordialidade brasileira, que vai remeter à ideia do jeitinho brasileiro, né? E o que seria a cordialidade, na definição mesmo do Sérgio Buarque. Tipo de relação pautada no sentimento, não na racionalidade. Então, vai originar a cultura do favor, que a gente tem muito no Brasil aqui. Que a gente também, a partir disso, observa aí o próprio nepotismo, que é você empregar familiares ou amigos em situações que deveriam ser pautadas pela racionalidade, não pela emoção, né? Então, essa ideia de direitos concedidos a partir de critérios pessoais, não de critérios racionais no sentido de mérito para conseguir aquilo. Então, essas duas obras, esses dois autores, são fundamentais para a gente entender como que a gente lida com questões que foram aprendidas socialmente e que as pessoas tendem a justificar como sendo inerentes, né, como sendo algo inevitável que não deve ser transformado, tá? Eu vou fazer outros pequenos vídeos falando sobre Darcy Ribeiro, escreveu um livro, vários livros, né, um antropólogo, sobre essa nossa formação também. E é interessante aqui deixar pontuado aqui a importância do estudo antropológico, né, para o entendimento da formação cultural. A antropologia, ela vai sempre tentar compreender, né, aspectos, situações, rituais que compõem um determinado grupo humano, tá? Então a antropologia tenta compreender cultura. E o que é cultura? Tudo que a gente aprende porque vive em grupo.
né? O ser humano é um animal, né, social. O que significa isso? A gente precisa dos outros para ter o reconhecimento tanto para a gente mesmo quanto para os outros de uma identidade. O que é uma identidade? É quando você se identifica como pertencendo a um determinado grupo, função de determinadas características que lhe são caras, que lhe são importantes, tá? Então, quando a gente diz assim, eu sou tal clube de futebol, né? É um aspecto da sua identidade. Então, as noções de cultura e de identidade, elas estão completamente ali linkadas. Por quê? Porque a maneira como a gente é inserida numa determinada cultura, essa maneira de inserção nessa cultura vai formar também a nossa identidade, traços da nossa identidade, tá? Então, eu vou abordar mais um pouquinho esse tema aqui, só citar os autores, falar um pouco sobre o que eles falam e mostrar essa noção dos conceitos de cultura e de identidade nas ciências sociais, tá bom? Então, por agora, é apenas isso. Até o próximo vídeo.